Olá pessoal, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Obrigado pela presença, pela participação e pela sua inscrição. Pois o pessoal aí tá meio apavorado, né, com essa notícia que saiu que um mega terremoto vai atingir os Estados Unidos, que vai destruir tudo. Então, montei um materialzinho aqui bacana para esclarecer isso tudo. Vamos lá, vem comigo, vamos junto, que você vai gostar. Vamos lá. Então, aí é a imagem do artigo que foi publicado recentemente, tá? É um artigo com muitos detalhes, tá? Na Science Advance, tá certo? Ele foi publicado no dia 25 de janeiro de 2023, tá? Um pouco recente, né? Aliás, ele é recente. E aí vocês estão vendo logo na imagem, né? A localização, porque essa falha geológica, né, ela está expelindo esse líquido e pode sinalizar realmente a ocorrência de um terremoto com uma magnitude bem expressiva nos Estados Unidos, tá? Então, o que acontece aí, né? Nós temos uma fissura, tá? Em uma falha de 960 quilômetros, mais ou menos 600 milhas, de comprimento no Pacífico, tá? E está a apenas 80 quilômetros da costa de Oregon. Então está vazando esse líquido quente, né? Está localizado no limite da falha de imersão, conhecida como a Cascadia Subduction Zone. Então, uma área que se estende do norte da Califórnia ao Canadá, tá? Os especialistas temem justamente, isso de acordo com as informações que foram publicadas, que esta zona possa provocar realmente um terremoto de magnitude 9 na parte noroeste do Pacífico, ativado justamente por esse buraco, vamos dizer assim, devido ao vazamento quimicamente distinto, conhecido também vulgarmente como se fosse um lubrificante da falha, para vocês entenderem. Então eu vou colocar também aqui as imagens, tá? Do vídeo, tá? Da localização, para vocês verem aí também o que está acontecendo, né? A liberação desse fluido não é uma boa notícia realmente, porque ele funciona como se fosse um lubrificante, diminuindo o estresse desse atrito entre as duas placas. E quanto menor for a presença desse líquido, maior será o risco de um tremor de alta magnitude realmente, tá? Agora, a Universidade de Washington, por exemplo, analisou recentemente esse vazamento aí, que foi observado pela primeira vez em 2015, e os pesquisadores admitiram que o estresse entre as placas pode vir a aumentar ou provocar um terremoto realmente prejudicial. Inclusive, um robozinho foi até lá e descobriu, depois que as imagens que os sonar capturaram, né, dessas bolhas subindo do fundo do mar. E o que os dados mostraram, né? Os dados mostraram justamente, tá? Esse líquido, tá? Que vazava, né? Uma temperatura mais alta do que o corpo de água ao redor dele, tá? Então os pesquisadores exploraram naquela direção e o que viram não foram apenas bolhas de metano, mas justamente água muito quente saindo do fundo do mar, do leito oceânico ali, como se fosse uma mangueira de incêndio expelindo isso, para vocês entenderem aí também. Então essa perda de fluido da interface da Megathrust Offshore através dessas falhas transcorrentes é importante, porque reduz a pressão do fluido
entre as partículas de sedimento e, com isso, aumenta o atrito entre as placas oceânicas e continentais. Cabe ressaltar aqui também que a zona de falha aí atinge as principais áreas do noroeste do Pacífico, né? Incluindo ali Seattle, Portland, Oregon, parte do norte da Califórnia, a ilha de Vancouver, no Canadá. Então, assim, se a pressão do fluido estiver alta, é como se o ar estivesse ligado, né? O que significa que há menos atrito e as duas placas podem escorregar. Se a pressão do fluido for menor, as duas placas travarão e é aí que a tensão pode aumentar, né? Então, observações mostraram que esse fluido que sai do fundo do mar é cerca de 9 graus Celsius mais quente que a água do mar circundante. Então, os cálculos sugerem que o fluido está vindo direto do mega impulso Cascadia, né? Onde as temperaturas são estimadas de 150 a 250 graus, né? Então, vale ressaltar também aqui a localização, né, de onde está saindo esses fluidos, né, da falha geológica. Mas é importante citar aqui, né, essa rachadura na crosta terrestre, né, e normalmente as falhas estão associadas ou formam os limites entre as placas tectônicas da Terra. Então, em uma falha ativa, os pedaços da crosta terrestre ao longo de uma falha se movem ao longo do tempo. Então, com isso, as rochas em movimento podem causar os terremotos. Então, as falhas inativas tiveram movimento ao longo delas uma vez, tá? Mas não se movem mais. Então, o tipo de movimento ao longo de uma falha depende do tipo de falha, né? Então, a gente tem diversos tipos de falha, como a deslizamento normal, quando uma rocha de um lado da falha é movida para baixo em relação à rocha do outro lado da falha. Temos o deslizamento reverso, né, onde uma rocha é empurrada para cima em relação à rocha do outro lado, tá? Também temos a strike slip, tá? Que é o movimento ao longo de uma falha de deslizamento horizontal, e este tipo de falha não formam penhascos ou escarpas, pois não estão se movendo para cima ou para baixo em relação ao outro. No entanto, as falhas geralmente são mais complexas do que, por exemplo, os diagramas que são apresentados às vezes em livros, até livros didáticos, para ser citado aqui para a compreensão. Então, uma falha pode ser uma combinação de deslizamento e falha normal ou reversa, né? E tem várias complicações nisso, né? As falhas muitas vezes não são apenas uma quebra ordenada na rocha, né? Porém, são várias fraturas causadas por movimentos semelhantes da crosta terrestre. Mas aí, respondendo a pergunta, existe essa possibilidade, né, de ocorrência desse mega tremor, né, como estão falando, né? É um sinal, né? Pode ser que ocorra sim, tá? Gera preocupação, tá? E isso é um indicativo, sim, tá? Essa falha geológica expelindo esse líquido, né? Pode sinalizar um terremoto nos Estados Unidos, tá? Então tem que ficar aí vigilante, tá? Aqui não tem nada de terrorismo e nada disso, né? Então, justamente essa falha aí, né, atingindo as principais áreas do noroeste do Pacífico, né, como eu citei aqui, tá? Bem como parte do norte da Califórnia e a ilha de Vancouver no Canadá, tá? Então tem que tomar cuidado, mas se ocorrer, não há muito
o que ser feito, tá? Porque justamente a gente não tem como saber quando que isso vai ocorrer aí para alertar todo mundo, né? E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, tá certo? E não deixe também de se inscrever lá no meu outro canal, o Alerta do Tempo, tá? Com boletins meteorológicos, previsão do tempo, aquele conteúdo com responsabilidade, com qualidade, tá? E muita veracidade, vocês só encontram aqui no Ciência e Meio Ambiente e lá no meu outro canal, Alerta do Tempo. Segue na descrição também o link do artigo publicado, tá? Devidamente publicado na Science Advance, tá? Para vocês conferirem aí, tá? Qualquer um pode ter acesso ao artigo, tá? Muito bacana mesmo, muito promissor, tá? Revelando mais esse detalhe aí no fundo oceânico, tá? Fala da batimetria, observações da coluna de água também, tem muita informação desse artigo aí, a imagem de sonar também, com as plumas das bolhas, né? Como eu demonstrei, enfim, é isso aí. Eu fico por aqui, um forte abraço, fique na paz e muito obrigado pela sua presença. Não deixe de compartilhar bastante, faça o canal crescer.